Pai do Senhor, prezados irmãos, é um prazer muito grande estar de volta para falar um pouco daquilo que eu tinha começado na semana passada, ou melhor dizendo, alguns dias atrás, mas prometi que continuaria com a parte 2, 3 e assim por diante. Estava falando sobre o livro de Neemias, uma personagem muito abençoada de Deus, a qual serve de incentivo e exemplo para todos nós. Há uns dias atrás eu comecei falando como Neemias começou o seu trabalho juntamente com o rei Artaxerxes, ali naquele lugar de cativeiro. E aquilo que Deus fez por ele, quando ele se humilhou, buscou a Deus, e ele tinha um propósito de voltar a Jerusalém para consertar os muros e tudo tinha sido destruído pelos inimigos. Hoje, eu gosto de dar continuidade àquela mensagem, a qual servirá de uma vitamina espiritual para todos nós. Eu gostaria de começar com Neemias capítulo 2 em diante, só com uns versículos, e no futuro continuarei mais sobre o assunto. É bom que esse livro seja estudado gradativamente, porque uma pequena e curta mensagem não dá para transmitir tudo. O objetivo dessa mensagem é para nos fortalecer, porque a palavra de Deus sempre tem um motivo. O motivo da palavra de Deus é edificar a igreja do Senhor, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Sobretudo quando vivemos numa época com tanta confusão, tantos problemas, lutas, dificuldades, desencontro, apostasia. Muitas vozes têm falado aos ouvidos dos crentes, levando muitos desses crentes à confusão religiosa. Eles não sabem para onde olhar, se é para a direita, para a esquerda, porque deram ouvidos ou estão dando ouvidos a muitas vozes. Tem muitas pessoas pregando muitas coisas, mas não tem fundamento na palavra de Deus. Ou às vezes usam a Bíblia, mas acrescentam algo das suas próprias experiências que muitas vezes não tem fundamento bíblico. Um escritor fala uma coisa, o outro pregador fala outra, e tudo isso porque muitos desses pregadores vão buscar informações em seminários que já deixaram Jesus há muito tempo, ou até mesmo em seitas religiosas, até mesmo na psicologia, que muitas vezes tem desvirtuado a mente de muitos crentes. A psicologia, a sociologia, essas ciências humanas, elas têm desorientado muitos crentes, porque existe uma mesclagem ou uma mistura entre a psicologia humana, que é baseada na filosofia do homem, e com a Bíblia, e que muitas vezes há um choque entre as mesmas. Deus e o homem não estão no mesmo nível, no mesmo patamar, porque Deus é onisciente, onipotente, Deus é todo-poderoso. O homem não, o homem é limitado. É por isso que hoje temos tanta confusão em nosso meio, por causa das ideias. Nós vamos buscar informações como alimento espiritual nas coisas do mundo e até na própria teologia. Hoje não temos, de um modo geral, uma teologia pura. Então, por isso que é necessário que recorramos à palavra de Deus e tomemos exemplos como esse que eu vou continuar falando, de Neemias,
Ele é um caráter bíblico, uma personagem bíblica, e podemos aprender com ele porque é a palavra de Deus. Aqui não tem teologia, aqui é a palavra de Deus. E diz assim, para não demorar muito, eu quero ler capítulo 2, a partir do versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. De acordo com esse versículo, Neemias estava se preparando, ou ele já havia se preparado, orando, buscando a Deus, jejuando, a fim de que ele pudesse aproximar ao rei e fizesse um pedido, para que esse pedido fosse ouvido, porque ele tinha interesse de reconstruir os muros e a cidade de uma forma geral, destruídas pelos inimigos. No versículo 11 do capítulo 1, só para dar uma volta, ou melhor, para dar uma retrospectiva daquilo que eu falei na primeira mensagem, ele conclui dizendo: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e fazer prosperar hoje o teu servo, e dar-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Neemias já tinha orado por 2 meses, que significa mês de março e abril, que é chamado mês de Quisleu, que era o mês judaico, que são o ano judaico do povo judeu era 360 dias, enquanto o nosso 365 dias e 6 horas. Então ele já tinha buscado a Deus, e agora no capítulo 2, versículo 1, aqui fala mais 2 meses. 2 mais 2, 4. Aqui corresponde ao mês de outubro e novembro. Ele já tinha orado nos 2 primeiros meses, o mês de Quisleu, março e abril, e agora outubro e novembro, e por que não dizer dezembro? Foi mais ou menos 2 meses. E ele disse que queria se chegar àquele rei. Ele nunca tinha estado triste antes, porque para ser um copeiro do rei, o eunuco tinha que ser um jovem bem apresentável, um semblante alegre, porque o copeiro, ele tinha muita responsabilidade, porque antes que alguém pudesse envenenar o rei, o copeiro era a pessoa intermediária que tomava o vinho, porque se tivesse que morrer, seria o copeiro, não o rei. Era uma coisa muito segura. Então veja que confiança o rei Artaxerxes tinha nesse rapaz chamado Neemias. E ele chegou ao rei com o rosto triste. Ele podia ser demitido do seu trabalho, do seu emprego, de tanta confiança, porque o rei disse: não, esse rapaz já não serve mais, porque eu tenho súditos, eu tenho o meu comitê, eu não posso ter uma pessoa encabrunhada perante os meus súditos, perante os meus convidados, são pessoas importantíssimas. Aí no versículo 2, e o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza do coração. Então temi muito em grande maneira. Então aqui no versículo 2, a gente percebe que ele já tinha orado 4 meses, Deus permitiu que ele tivesse uma tristeza do coração, que o próprio rei reconheceu, não era para o rei reconhecer. Viu pela primeira vez triste, já não serve.
Deus estava trabalhando em silêncio no coração de um rei que não era um rei divino. Não era um rei mau na realidade, mas não era um seguidor do Deus dos israelitas. Mas olha como o Senhor vai levando a coisa de tal forma que o coração do rei começou a derreter. E ele disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolado, tendo sido consumido as suas portas a fogo? Como, rei? Como que não poderia acontecer? Qualquer pessoa teria um sentimento emocional quando vê os seus irmãos, seus pais, sua herança, seu futuro, seus sonhos. É por isso que eu estou nessa situação. E o rei, no versículo 4, me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. O rei começou a se interessar pelo dilema, pela situação pela qual Neemias estava passando, mas Deus já tinha orquestrado toda a situação. Deus estava trabalhando no coração do rei, e não só isso, nos próximos versículos você vai ver que Deus trabalhou no coração de alguém mais, para influenciar o rei. Então ele orou a Deus, de novo no versículo 4, porque ele já tinha orado há 4 meses, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então ele já começou com um pedido que seria quase inaceitável se fosse nas circunstâncias normais. Se fosse um copeiro ou um outro jovem que tivesse nessa situação, o rei já teria descartado há muito tempo, já haveria o substituído por um outro, com uma personalidade alegre e o rosto completamente amigável, que viesse impressionar os amigos do rei. Então, no versículo 6, o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Vamos perceber algo muito importante. Eu não sei se muitos pregadores enfatizam isso, mas o versículo 6, existe um milagre ocorrendo ali. Qual? A rainha. Normalmente a rainha não ficava ao lado do rei, sobretudo numa situação dessa. A Bíblia não diz, mas podemos chegar à conclusão que Deus colocou a rainha naquele momento ao lado do rei. Aí você pergunta por quê? Eu creio, por inferência, está claro aqui no texto, como a rainha não era de costume estar ao lado do rei, naquele momento estava, é possível que Deus colocou a rainha ali para esse propósito. Qual? É o que eu penso, e tem base bíblica. Certamente a rainha chegou, tocou no rei, no braço dele, ou no ombro, ou qualquer parte, ou talvez só falou com as suas próprias palavras: "Oh, rei, por favor, atenda o meu pedido em favor desse rapaz. Ele tem sido tão bom, um rapaz de confiança, nunca deu trabalho, sempre pontual. Você nunca morreu. Durante todo esse tempo, ele provou o vinho. Alguém nunca houve uma conspiração. Ouve a oração, ouve o pedido dele, ouve a petição dele, eu te peço." Então Deus usou a rainha
para amolecer ou para ajudar, para enfatizar o pedido de Neemias. E o rei, porque a esposa, a rainha, exerceu grande influência naquele momento, para o rei, se ele já estava com um desejo, Deus colocou a rainha para completar o desejo e consumar a resposta. E eu vou parar por aqui hoje, na parte 3 continuarei, mas quero dizer que Deus está trabalhando no silêncio. Pode ser a maior dificuldade, pode ser o maior turbilhão da sua vida. Pode ser uma estação difícil que você nunca passou. Lembra-se de que Deus está no controle, Ele está segurando a sua vida, dirigindo os passos de cada crente, com o objetivo de mostrar a glória dele. A maior honra que podemos dar a Deus é descansar e confiar nele. Isso não significa que você não tem dificuldades, dores, até uma doença incurável. Deus pode permitir isso. Na história da Bíblia, na Bíblia, por toda a parte da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós temos casos. Mas o sofrimento momentâneo, ele tem dois objetivos. Um deles é nos preparar para a vida presente e, segundo, nos preparar para a vida futura. Porque quanto maior é a dor aqui, maior alegria nos céus. Por exemplo, quando uma mulher está grávida, ela tem uma dor terrível. Mas quando o bebê nasce, ela esqueceu de toda a dor. Quanto maior a dor, quando o bebê aparece, a alegria é tão grande que extravasa tudo que passou. Porque um novo rebento veio ao mundo. Por isso que a Bíblia diz, para concluir, que maior é a glória que está preparada para aqueles que amam a Deus e aqueles que participaram dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. É isso que Ele quer, glorificarmos o nome dEle e dependermos da ação de Deus. Eu vou colocar uma canção muito bonita, um hino, por sinal, que fala da confiança em Deus. Gostaria que você ouvisse um momentinho só. Que Deus abençoe. Aguarde. Nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em